Glória a Deus. Vamos dar início ao nosso culto. Peço que os irmãos fiquem de pé. Pedir para o irmão Natan orar. Amém. Vamos entoar o hino, o cântico Grande é o Senhor, ainda em pé. Senhor.
Amém. Podem se sentar. Vamos abrir no Salmo 145. Vamos ler todos juntos. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza insondável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade, e cantarão a tua justiça. Misericordioso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti e lhes dás o seu mantimento ao seu tempo. Abres a tua mão e farta os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. O Senhor guarda a todos os que o amam,
mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca falará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Amém. Vamos ter mais 2 cânticos agora. Meu Jesus Salvador e Bondade de Deus. Os irmãos podem ficar de pé.
Amém. Pode se sentar. Vamos fazer a leitura dominical em Zacarias, capítulo 4. Vamos ler alternadamente. Os homens lerão os versículos ímpares e as mulheres os pares. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me como a um homem que é despertado do seu sono. E por cima dele, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E respondi, dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me: Não sabes tu o que é isto? E eu disse: Não, Senhor meu. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel, tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações. Graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Respondi mais, dizendo-lhe: Que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal. E ele me falou, dizendo: Não sabes tu o que é isto? E eu disse: Não, Senhor meu. Então ele disse: Estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Amém. Chamar o irmão Túlio, faça os comentários. Irmãos, essa é a 5ª das 8 visões que Deus deu a Zacarias. São visões noturnas. E o resumo desse capítulo pode ser, em uma frase somente: Israel vai ser a luz dos gentios sob o rei Messias, o rei sacerdote. A gente vê aqui Josué como o líder religioso e Zorobabel como líder civil na época da restauração, do retorno do exílio. Esses 2 homens eram tipos do rei sacerdote que vai governar durante a era messiânica ou durante o milênio, né? Destaques aqui, irmãos, para alguns versículos. Versículo 1, nós vemos que aparentemente Zorobabel tinha caído numa espécie de estupor, né, de uma espécie de letargia que estava embotando os sentidos do profeta. Alguns comentaristas dizem que talvez isso tenha sido em virtude do peso das visões que já haviam sido dadas a ele. E aqui aparentemente ele precisou ser despertado espiritualmente. Alguns comentaristas dizem que esse despertamento era necessário porque senão ele não poderia entender apropriadamente o que ele
o que ele veria, ou seja, ele teve que ser preparado para se mostrar receptivo a uma realidade espiritual superior, como diz um comentário. E eu lembrei aqui da música que nós acabamos de cantar. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal. Talvez tenha sido esse o pensamento de Zacarias. Nos versos 2 e 3, nós vemos o anjo submetendo Zacarias a uma espécie de teste com a pergunta: que vês? O anjo parece que tinha que se certificar que o profeta estava vendo como era esperado que ele visse. E nós vemos aqui também no verso 5, o anjo aparentemente também ficando admirado da ignorância de Zacarias. O anjo como que disse aqui no verso 5, que é contigo, que na qualidade de profeta de Jeová, não consegue compreender algo tão simples como aquilo que você está vendo. Logo eu, finito e imortal, logo eu, diante de um Deus imortal. Mas é interessante que ele repete essa pergunta no verso 13, e alguns comentaristas dizem que a repetição dá a entender aqui que o profeta deveria prestar mais atenção para compreender as verdades espirituais que estavam sendo reveladas a ele. Então, é como que o anjo tivesse se demorado aqui a expor a ignorância humana, a fim de ensinar ao profeta e ensinar a nós também um pouco de humildade. Como diz Calvino, nossos sentidos estão embotados pelo pecado, e se Deus não nos revelar, nós continuaremos cegos. No verso 6, nós temos esse versículo muito conhecido, né? Não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Essa frase é uma revelação que foi dada por Deus ao profeta para que ele relatasse isso a Zorobabel. O contexto aqui, irmãos, é o seguinte: nós temos um povo retornado do cativeiro, um povo pouco numeroso, um povo débil, um povo cercado por inimigos, cansados, desalentados, pobres, mas eles tinham aqui a Deus a seu lado. E eles precisavam saber disso. O ensino aqui é que tanto a revelação que Deus dá ao profeta Zacarias, como também o trabalho eficaz, o labor eficaz daquele povo, eram dados por Deus, não é? Eram obras de Deus. O retorno do cativeiro, a reconstrução do templo e da cidade eram obras das mãos de Deus. Ou seja, embora a obra estivesse realmente sendo realizada por mãos humanas, o poder por trás da realização das mãos humanas era um poder divino, né? E o mesmo aqui pode ser dito com relação à liderança eficaz, tanto do líder civil, Zorobabel, quanto do sacerdote, Josué, eram também lideranças determinadas pela mão de Deus. Ou seja, o anjo está aqui falando sobre revelação divina, sobre instituições divinas e sobre atos divinos através das mãos dos homens. No verso 7, quem és tu, ó grande monte? Uma versão diz assim: quem você pensa que é, ó montanha majestosa? A mensagem aqui é que esse grande monte da resistência dos samaritanos, esse gigantesco monte do trabalho que tinha que ser realizado no reinício das instituições, no funcionamento das instituições, na reconstrução do templo, a restauração da cidade, ele só poderia ser promovido por um Zorobabel cheio do Espírito Santo, né? Dotado pelo Espírito Santo. Esse homem, dotado pelo Espírito Santo, seria um instrumento de Deus para fazer daquela montanha uma planície. Esse homem é que lançaria os alicerces do templo e coroaria essa obra com a pedra de remate. Ou seja, Zacarias está dizendo que Zorobabel iniciaria a construção e terminaria a construção. O final desse versículo 7, graça a ela, tem uma versão que diz: que obra linda, não é? Mas o literal é exatamente isso.
A Bíblia Viva traduz assim: o povo vai gritar, só pela graça de Deus é que fizemos tudo isso. Lembram do hino do Paulo Brito? Quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar e perguntarão a uma voz, voltados para mim: ó, conta-nos como você venceu e chegou aqui. E eu falarei que foi graças à minha própria força, graças à minha persistência, graças à minha determinação. É assim que nós vamos cantar: e falarei e cantarei de Jesus que me salvou, e que por este pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, irmãos. Foi graça, superabundante graça. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Só pela graça de Deus que fizemos tudo isso. Ou seja, no edifício de Deus, diz um comentarista, Cristo é a primeira pedra a ser lançada e também a última pedra. Ele é tanto o alicerce, a estabilidade, a segurança, como é também o ornamento da edificação. E nós vemos aqui, irmãos, o regozijo do povo judeu ao terminar a obra, registrado em Esdras, no capítulo 3, a partir do verso 11, se você tiver curiosidade. Verso 10, um grande versículo também. Quem despreza o dia das coisas pequenas? Quem despreza o dia dos humildes começos? Ou o dia das coisas pequenas? Existe também um texto que faz uma afirmação: não desprezes os dias das coisas pequenas. Quando os exilados voltaram, né, e chegaram na Terra Prometida, eles tiveram uma visão desoladora. Imaginem, irmãos, eles chegaram e no lugar do templo só havia um amontoado de pedras, né, uma montanha de escombros. E quando eles começaram a construção, eles repararam que o segundo templo não seria nada comparado com o primeiro templo. O novo dia, digamos assim, o dia da restauração, não foi nada parecido com a época áurea do reinado de Salomão, né? Ou seja, o novo Israel estava tendo um novo começo, muito humilde, é verdade, mas como diz um comentário, pleno de potencial. E Israel deveria ser capaz de ver isso, deveria ser capaz de compreender que aquele homem, Zorobabel, estava sendo guiado e dotado pela providência de Deus. Finalmente, o último versículo, quem são esses dois ramos aí, né, de oliveira? E o anjo responde: são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Quem são esses dois ungidos? Os dois ungidos são Zorobabel, o líder civil, e Josué, o líder religioso. Os nomes deles não estão sendo mencionados aqui, mas já foram mencionados, né, em capítulo 3, verso 8, e no verso 7 desse capítulo. E mais uma vez, irmãos, esses dois homens são tipos do Messias, são tipos do rei sacerdote que iria unir esses dois ofícios, o rei e o sacerdócio, né, no seu reinado milenar. O candelabro aqui, irmãos, também num sentido secundário, representa Israel como luz para as nações. Nós também somos enviados como luz do mundo, mas nós devemos lembrar sempre que a luz não é nossa. É como se nós fôssemos a lua e o Messias o sol. A lua só reflete o brilho do sol. A igreja é a lua que reflete o brilho do sol, assim como nós, cada um de nós, como membros dessa igreja. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos entoar o hino de número 274, Morto e Ressurreto. Os irmãos que trouxeram suas ofertas podem trazer à frente. Podem ficar de pé. Momento dos membros da igreja.
pedir para o irmão André orar, agradecendo as ofertas e pela mensagem que virá a seguir. Irmãos, pode se assentar. Henrique. Bom dia, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias na segunda epístola de João, mais uma vez. Vamos ler os versículos de 4 a 6. Segunda João, a partir do versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andais nele. Que o Senhor abençoe a exposição da sua palavra, em nome de Jesus. Nós vimos, irmãos, na introdução da segunda epístola, dos versículos de 1 a 3, que o tema da epístola é a defesa da verdade. E agora, no decorrer da epístola, nós entramos agora no segundo bloco, nós vamos perceber, vai ficar um pouquinho mais claro qual era o objetivo de João de fazer essa defesa da verdade. Qual era o problema, nós falamos isso nas mensagens anteriores, que essa igreja a quem João escreve estava enfrentando. Era a aparição de falsos mestres que pregavam uma doutrina a respeito de Cristo, da pessoa de Cristo, diferente da doutrina dos apóstolos. Eles diziam que Cristo não havia vindo em carne, que Cristo talvez fosse uma aparição, um ser talvez fantasmagórico, algo do tipo, ou que os discípulos estavam alucinados, mas eles afirmavam que Jesus Cristo não poderia ser Deus e homem, eles eram influenciados pelo docetismo, e João fez essa defesa da verdade com o objetivo de afastar essa falsa doutrina e esses falsos mestres. E qual era o modus operandi, digamos assim, dos falsos mestres? Eles se aproveitavam da hospitalidade cristã, eles se aproveitavam da hospitalidade daquela igreja, para ir se introduzindo no meio daquele povo que o acolhia, que o recebia, que abria as suas portas para receber aqueles falsos mestres, e se aproveitando dessa hospitalidade cristã, eles iam se infiltrando e tentavam seduzir aqueles irmãos a fim de que eles adotassem a sua doutrina. É importante frisar, inclusive, que muitos desses falsos mestres, eles não tinham apenas a intenção de propagar essa falsa doutrina, mas eles também tinham a intenção de obter lucro através do evangelho. Eles visavam dinheiro, visavam ganhar dinheiro através da pregação dessas falsas doutrinas. Então, o tema da epístola é a defesa da verdade, mas o objetivo era advertir contra os falsos mestres, mesmo em um ambiente de hospitalidade cristã. Então, nós podemos dividir a epístola, ainda que ela seja pequena, não é apenas um capítulo, nós podemos dividir a epístola em 4 blocos, e a divisão proposta é a seguinte: dos versículos de 1 a 3, nós encontramos a introdução, a qual nós já falamos nas mensagens anteriores. Nos versículos de 4 a 6, que é esse bloco que nós lemos agora, ele nos apresenta o comportamento da hospitalidade. Os versículos de 7 a 11 nos apresentam os limites dessa hospitalidade cristã. E, por fim, os versículos de 12 a 13, as bênçãos da hospitalidade cristã. Então,
no bloco que nós lemos, que apresenta um comportamento da hospitalidade, nós vamos encontrar uma repetição daqueles testes da vida que nós vimos em 1 João. Vocês lembram? As palavras mandamento, verdade e amor estão sempre andando juntas nos escritos de João. Vocês podem lembrar dos testes que nós vimos na primeira epístola? Era, primeiro, o teste doutrinário, que é o teste referente à palavra verdade, ou que tem ligação com a verdade. O teste moral, que é o teste da retidão, da obediência aos mandamentos. E o teste social, que é o teste do amor. Mas se em 1 João, ele nos apresenta esses testes da vida, de modo que eu possa identificar se eu estou na luz ou não, se eu estou em Cristo ou não, se eu sou salvo ou não, e assim eu possa encontrar segurança da salvação em Cristo, desde que eu passe naqueles testes propostos por Ele. Aqui na segunda epístola, esse teste vai se expandir e ele deve ser aplicado não somente a mim como indivíduo, mas ele deve ser aplicado também à hospitalidade e, consequentemente, aos hóspedes, principalmente no que diz respeito àqueles que nós recebemos no seio da igreja. Então, olha o dilema que João está tentando resolver. A hospitalidade é um dever cristão, a hospitalidade é algo bom, ela deve ser praticada, ela agrada a Deus, mas ela deve passar por certos testes a fim de glorificar a Deus. Amém? Então, justamente por isso, João começa falando a respeito do comportamento da hospitalidade nesse bloco, para só depois falar dos limites da hospitalidade. Porque pensa comigo como é difícil colocar limites naquilo que é bom. Pensa João falando para aqueles irmãos: olha, vocês devem ser hospitaleiros, vocês devem abrir as portas das suas casas para os viajantes, vocês devem compartilhar refeições, vocês devem ajudar nas suas necessidades, porém, há certos limites, há certos aspectos que devem ser obedecidos para que essa hospitalidade que é exigida de vocês possa glorificar a Deus. Então, a fim de evitar os riscos dessa nova ordem, ou dessa ordem de João, de impor limites na responsabilidade, nós poderíamos, por exemplo, imaginar que essa igreja poderia responder a essa ordem de João com dois extremos, ou negligenciar em absoluta a hospitalidade, ou seja, João mandou que nós devemos colocar limite na hospitalidade, então, dessa maneira, nós vamos fechar as nossas portas, não vamos receber mais ninguém que se apresentar, que chegar até nós, ou o outro extremo, que era abandonar a mensagem de João e aderir à doutrina dos falsos mestres. Então, João, muito cuidadosamente, escolhendo as palavras, João nos apresenta aqui algo como se fosse um checklist. Ele vai nos dando os requisitos e nós vamos vendo se a nossa hospitalidade vai preenchendo esses requisitos, e se ela preencher esses requisitos, ela irá glorificar a Deus. Então, o que nós depreendemos disso? Aparentemente, é possível passar em algum desses testes da vida que João propõe e ser reprovado em outros testes. Você já fez revisão de carro? Tem aquele checklist lá do seu carro, né? Aí vai assim: pneus, check, tá bom. Aí motor, check, tá legal. Parte elétrica, reprovado. Você pode tirar o carro da revisão se você for reprovado só em um item daquele? Então, aparentemente, é possível uma pessoa ser firme defensora da verdade, porém, não demonstrar amor. Então, ela passaria em certo teste apresentado por João, porém, ela seria reprovada, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, no teste social, no teste do amor. Ela passaria no teste da verdade, que é o teste doutrinário, mas ela seria reprovada no teste do amor. Há, inclusive, alguns comentaristas que defendem essa possibilidade. Eu, porém, assim como outros comentaristas, acredito que isso é só aparente. Não é possível que nós passemos absolutamente, completamente em um desses testes e sejamos reprovados em outros testes. Nós temos que lembrar que João começa a sua introdução afirmando que a verdade e o amor andam juntos. Isso vem muito da cabeça ocidental de sistematizar e repartir e dividir os conceitos e as coisas. Mas a cabeça de um judeu era aglutinadora, não era? Ela juntava os conceitos e te apresentava tudo aquilo num único conceito. Então, o teste, todos esses testes apresentados por João, eles se revelam na obediência dos
mandamentos. É o que nós chamamos de teologia prática. Então, necessariamente, aquele que está na verdade ama o seu próximo. Ama a Deus. E aquele que ama a Deus e ama o seu próximo, necessariamente guarda os mandamentos. Ou eu estou amando a Deus e o meu próximo enquanto eu guardo os mandamentos. E eu estou na verdade enquanto eu amo a Deus e ao meu próximo. É questão de causa e consequência. Nós não podemos excluir certo item da lista e abraçar outro item. Isso não é possível. Ou seja, aquele que guarda os mandamentos de Deus, esse ama está na verdade. Esse, de fato, aquele que guarda os mandamentos, esse passou nos testes de João. A respeito dos mandamentos propriamente, nós vamos abordar na nossa próxima mensagem, quando nós vamos expor o versículo 6, e nós vamos apresentar a ética dos 10 mandamentos quando nós fizermos essa exposição. Então vamos agora para o texto propriamente, para a primeira parte do versículo 4. Olha o que ele diz. Muito me alegro por achar que alguns dos teus filhos andam na verdade. Os filhos a quem João se refere aqui são alguns membros daquela igreja. Nós já vimos, que João se refere à igreja como sendo a senhora eleita. Esse tipo de tratamento de João é muito comum. Nós encontramos na primeira epístola, por exemplo, João chamando os seus leitores de filhinhos. Então, pode ser que João os tenha encontrado em alguma circunstância, e ao encontrar aqueles membros dessa igreja, João percebeu que eles andavam na verdade. Pode ser também que João não os tenha encontrado pessoalmente, mas que João tenha recebido notícias a respeito daqueles homens, e as notícias foram boas, a respeito de um bom testemunho. Nós não temos informações suficientes para fazer essa afirmação, porém, o que nós sabemos, a partir desse versículo, são duas coisas. Primeiro, que João faz um elogio àqueles homens. E segundo, qual era o estado de espírito de João a partir da informação que ele recebeu. Então, qual era o elogio que João fez àqueles homens? Que o testemunho deles a respeito daqueles irmãos é que eles andavam na verdade. Esse é o elogio de João. E o estado de espírito de João, ao receber essa informação, ao perceber que eles estavam na verdade, era o de se alegrar. Essa postura era muito comum por parte dos apóstolos. Quando eles registravam ou percebiam que alguns dos crentes andavam na verdade, nós encontramos Paulo, Pedro, João, fazendo referência a essa alegria, a resposta dessa afeição da alegria ao receberem aquelas informações de que os irmãos andavam na verdade. Eu vou ler aqui, por exemplo, 1 Tessalonicenses 3, de 5 a 9, Paulo tendo o mesmo comportamento a respeito da igreja de Tessalônica. Ele diz assim: portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Você vê, Paulo está preocupado com os tessalonicenses. Mas ele vai dizendo no versículo 6, vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, ou seja, Timóteo voltou com as informações de vocês, eu estava preocupado, mas agora, quando ele volta com as informações a respeito de vocês, ele traz as boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós. Agora, olha o que ele diz, eu desejo muito ver, ou melhor, vocês, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Versículo 7, agora a reação de Paulo. Por essa razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. Então, Paulo, antes preocupado com a igreja de Tessalônica, ele passa a ficar alegre, ele tem conforto quando Timóteo traz boas notícias a respeito daqueles irmãos. Então, essa alegria que os apóstolos demonstravam quando irmãos davam bom testemunho a respeito da fé, vinha muito daquela noção, irmãos, de que o mundo, a vida, não girava em torno deles. Não girava em torno das suas agendas, não girava em torno das suas necessidades. E o reino de Cristo era prioridade. Ao considerar o reino de Deus acima dos seus próprios interesses, ou melhor, ao considerar o reino de Deus o seu próprio interesse, a partir do momento que a sua afeição está dedicada a Cristo, e que a razão da vida é Cristo e o reino de Deus é a prioridade, naturalmente, aqueles irmãos se alegravam quando viam o reino de Deus florescer na vida de outros irmãos.
Então, uma primeira aplicação prática é que nós temos que lembrar que as nossas ações, as nossas atitudes, elas são sempre consequência de quem nós somos. Nós sempre esperamos da árvore determinado fruto a partir da sua semente, a partir de quem ela é. Então, o homem carnal só pode cogitar das coisas da carne. E o homem espiritual cogita necessariamente das coisas do espírito. Então, se nós nascemos de novo, se nós fomos regenerados, se nós recebemos um novo coração, uma nova natureza, se há um novo homem que habita em nós, pela graça de Cristo, se Ele nos vivificou e nos tirou de um império das trevas e nos trouxe para um outro império, para o império de Cristo, necessariamente as atitudes que se esperam de nós são atitudes de um coração regenerado. Se o reino de Deus, se o reino de Cristo é a razão da nossa vida, se nós buscamos, como Cristo disse, o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, nós nos alegraremos ao ver esse reino florescendo na vida de outras pessoas. Nós não teremos uma atitude egoísta. Por quê? Porque o mundo não gira mais em torno de nós mesmos, das nossas agendas, dos nossos interesses. É o reino de Cristo acima do nosso reino. Da mesma maneira, quando nós não nos alegramos, quando vemos o reino de Cristo, a verdade de Cristo ser defendida, florescer na vida de outros irmãos, quando isso não gera em nós a afeição da alegria, é possível que essa seja a característica ou a consequência de um coração não regenerado, de um coração que não recebeu uma nova natureza e uma nova inclinação da vontade, que não teve a vontade afetada pela fé. Porque naturalmente nós agimos de acordo com a nossa natureza. Então, perceba que a humanidade, de forma geral, ela está sempre buscando os seus próprios interesses. O homem é encurvado em si mesmo, quando ele não recebeu um novo coração. Então, a sua agenda, os seus interesses, as suas necessidades estão sempre acima das necessidades dos outros e do reino de Cristo. Uma segunda aplicação prática que nós podemos fazer é que essa alegria que os apóstolos demonstravam também faz uma grande diferença entre os verdadeiros pastores de almas e os falsos pastores de almas. Aquele pastor que é verdadeiro, que é um servo de Deus, que prega a palavra do Senhor, ele fica alegre quando vê na vida de outros irmãos essa palavra florescer. Mas o falso, aquele que é movido pela ganância, aquele que é movido pelo dinheiro, aquele que não é verdadeiro pastor, ele não se entristece quando certo irmão vive na prática do pecado. Você já deve ter visto, por exemplo, em algumas igrejas, que a disciplina eclesiástica é diferente quando o dízimo é um pouquinho mais alto. Que certas pessoas não são repreendidas pela igreja e pelo pastor, uma vez que elas de alguma maneira financiam a vida da igreja no dia a dia. Só que esse pastor e essa igreja, consequentemente, está sendo movido pela ganância, não pelo verdadeiro evangelho. Nós não podemos nos alegrar quando outros irmãos estão na prática do pecado, não importa quem seja, não importa a condição social, não importa que cargo ocupem, sempre deve nos gerar tristeza. Da mesma maneira que deve nos gerar alegria, e gera no verdadeiro pastor, alegria quando aquelas ovelhas, as suas ovelhas, ou as ovelhas de outras denominações, de forma geral, andam na verdade. Agora, se um pastor terreno, assim como João, ele se autodenomina ancião, presbítero, não é? Assim como o presbítero João se alegra ao ver irmãos andando na verdade, imagina o nosso sumo pastor, o sumo pastor da nossa alma, Cristo Jesus, como se alegra ao ver um pecador abandonar o seu pecado e andar na verdade. Então, para um coração regenerado, nada pode trazer mais alegria. Outra coisa não pode ser a razão de viver, se não agradar ao seu Senhor. Jesus, quando contou a parábola da dracma perdida e da ovelha que se perdeu, no final da parábola, ele contava aquilo para fariseus de um lado e para pecadores do outro. Na verdade, todos eram pecadores, mas aqueles que se consideravam acima dos demais por serem cumpridores da lei,
Jesus, ao final da parábola, ele disse, olha, mais alegria haverá no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, um coração regenerado, se nós o temos, deve buscar a alegria do sumo pastor. João se alegrou. Muito mais Cristo se alegra ao nos ver andando na verdade. Vamos ver a segunda parte do versículo 4, diz assim. Assim como temos recebido mandamento do Pai, ou seja, seus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Há quem diga aqui que essa é uma afirmação como que genérica feita por João. Como se ele dissesse alguma coisa assim, ó, muito me alegro por achar que alguns dos teus filhos andam na verdade, vou parafrasear como se fosse no nosso dia a dia aqui, tá? Assim como a Bíblia manda. Ou muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como a palavra de Deus. Então, alguns acham que aqui é um mandamento genérico. Porém, é muito possível, até provável, que João esteja fazendo referência a um mandamento específico, que ele mesmo registrou, e nós vamos ler aqui em João no capítulo 6, ele mesmo registrou alguns diálogos de Jesus, e nós vamos ler que mandamento do Pai é esse a que João se refere. Eu vou ler alguns versículos intercalados, porque o diálogo do capítulo 6 é longo. Eu vou ler o versículo 28. Diz assim: disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? 29. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Versículo 32. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Versículos de 38 a 40 agora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, Jesus agora está falando da vontade do Pai. Versículo 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, esse é o principal mandamento do Pai, que nós creiamos em seu Filho. E por que eu acredito, assim como alguns comentaristas, que João está provavelmente se referindo a esse mandamento no final do versículo de número 4? Porque nós temos que perceber e analisar qual era o contexto que aquela igreja estava vivendo. Nós não falamos no início que eles estavam sofrendo com a aparição de falsos mestres que pregavam uma doutrina de Cristo equivocada? Eles diziam que Cristo não tinha vindo em carne. Não era esse o problema da igreja? Não era essa a discussão? Então é muito possível que João esteja fazendo referência a esse mandamento e que aqueles irmãos, inclusive, tenham sido encontrados na verdade, no sentido de crer que Cristo veio em carne. Ou seja, esses irmãos que eu encontrei estão na verdade, eles não seguiram os falsos mestres que estão pregando que Jesus não veio em carne, e eles creem no mandamento do Pai. Ou seja, eles creem no Filho. Então, é possível que João esteja fazendo essa referência. E nesse sentido, a verdade na qual João se refere no versículo 4, na primeira parte que nós lemos, é a verdade em última instância. É a verdade última, a respeito do conhecimento de Deus, da doutrina de Cristo. E o elogio que João faz a eles, por estar nessa doutrina, só é feito porque a obediência deles estava circunscrita ao mandamento. Então, João os exalta, diz que fica alegre porque eles estavam na verdade, tá? Mas essa alegria e esse elogio só acontecem porque a obediência deles estava circunscrita ao mandamento. Quando nós temos os mandamentos de Deus, se nós ficamos aquém desses mandamentos, nós não somos dignos de elogio. Nós temos que nos submeter. Está faltando algo. Porém,
quando nós vamos além daquilo que Deus exigiu, também nós não somos dignos de elogio. Esse tipo de obediência também não gera alegria. Então, assim, quando nós oramos, por exemplo, no início do culto, alguns irmãos usam frases do tipo: Senhor, que o nosso culto, a nossa liturgia seja agradável a Ti, seja aceitável ao Senhor. O que é uma liturgia aceitável ao Senhor? É uma liturgia que está circunscrita ao mandamento. Eu preciso ir além? Eu não preciso ir além. E se eu for além, é digno de elogio e de alegria? Não. Não vai gerar alegria nem no pastor, nem no sumo pastor. Não é digno do elogio do pastor e nem da parte de Deus, digamos assim. Se nós queremos agradar a Deus no culto, nas práticas do culto, no nosso dia a dia, basta que nós estejamos dentro dos limites dos mandamentos de Deus. Nós não precisamos ir além, nós não precisamos de novidades, nós não precisamos de misticismo, nós não precisamos incrementar nada, nós também não devemos ser negligentes e ficar aquém dos mandamentos de Deus. Porém, quando nós obedecemos os mandamentos de Deus, conforme Deus nos entregou, nós somos, sim, dignos de elogio e nós levamos a alegria aos irmãos ao nosso redor e ao sumo pastor. Então perceba que aquela não era uma obediência religiosa, não era nem a um líder religioso, não era uma obediência às tradições dos homens, nem às novidades daqueles falsos mestres que estavam se infiltrando lá, mas era obediência exclusiva e única ao mandamento de Deus. No versículo 5, a primeira parte diz assim: E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento. Pode parar por aí. João faz aqui a transição do versículo 4 para o versículo 5, utilizando essa palavra agora. Então o que ele está dizendo? Olha, eu tive um encontro com os teus filhos, com os membros da igreja, recebi boas notícias deles, porém, eu quero trazer a tua atenção para o agora, para o perigo que você está correndo nesse momento. Eu quero falar do seu estado atual. E ele vai falar com essa igreja, fazendo um pedido, mas que é um mandamento. Olha como ele diz: rogo-te, em outras traduções você vai ver aí, peço ou solicito. Então ele faz um pedido, eu te peço, e depois ele diz, não como escrevendo um mandamento. Então, é pedido ou é mandamento? É pedido ou é ordem? É um pedido da parte de João, mas é um mandamento da parte de Deus. João aqui utiliza um verbo, no grego, erotal, que é um verbo utilizado para pedir, nós traduzimos por pedir, mas que no original ele tem o sentido de pedir algo para alguém que está na mesma posição, na mesma condição que você. Tanto é que nos escritos de João, essa palavra só é repetida, só é registrada em João no capítulo 17, quando João registra a oração sacerdotal. Então ele registra o filho pedindo ao pai, você vê duas pessoas do mesmo nível, da mesma essência, da mesma substância. Então, o filho pedindo ao pai, João se utiliza desse mesmo verbo, porque são duas pessoas da mesma classe, uma pedindo a outra. O que nós aprendemos aqui? João tinha o direito de dar uma ordem a essa igreja? Sim ou não? João podia dar uma ordem. João podia dar um mandamento? João podia mandar? João podia mandar, mas ele escolheu pedir. Então, mesmo João sendo o presbítero da igreja, mesmo João sendo o ancião, mesmo João tendo autoridade e direito para estabelecer uma ordem para aquela igreja, João decide, ele escolhe cuidadosamente as palavras. Obrigado. Ele escolhe cuidadosamente as palavras e ele faz um pedido. Então, não há necessidade de mandar quando nós podemos pedir. Sim ou não? Às vezes, nas nossas relações, nós devemos escolher bem as palavras. Você vê, João escolheu bem a palavra. Foi a mesma palavra que ele registrou na oração sacerdotal do filho para o pai, quando Jesus orava por nós, pelos seus discípulos daquela época e depois pelos que viriam. Então João cuidadosamente escolhe as palavras, porque nós não escolhemos as palavras no nosso tratamento diário uns com os outros. Nós podemos buscar esse refinamento, esse polimento, sermos mais brandos. Às vezes nós temos direitos de mandar. É verdade. Tem certas relações que, em algum sentido, nós estamos numa posição de superioridade. Nós somos superiores àquelas pessoas. Mas, sempre quanto for possível,
Dentro de todos os limites possíveis, nós devemos escolher adequadamente as palavras que usamos. Maridos com as suas mulheres, filhos com os pais, pais com os filhos, não é? Às vezes a paciência vai encurtando com o passar do tempo, mas quanto mais nós vamos sendo santificados, esse processo deve ser invertido, né? A paciência deve ir aumentando com o tempo. É uma luta contra a nossa carne, de fato, mas sempre quanto possível nós devemos escolher as palavras, escolher a ética do nosso tratamento, como a etiqueta do tratamento, como tratamos uns aos outros. Dizem que palavras depois de ditas não podem voltar, não é verdade? Às vezes com palavras nós machucamos certas pessoas, principalmente quando elas estão numa posição de inferioridade. É muito difícil para alguém que está numa posição de inferioridade em certa relação ouvir palavras duras. E é muito gratificante também para quando pessoas estão em posição de inferioridade, quando elas ouvem dos seus superiores palavras de amor. Você vê que João podia mandar, mas ele escolheu pedir. E ele vai continuar o versículo 5 da seguinte maneira: eu rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento. Então ele diz assim, eu te peço, não como se, a compreensão é essa, não como se fosse um novo mandamento. Então aqui a ideia é de condição. Ou seja, primeiro, eu só estou pedindo porque é um mandamento, senão não pediria. E só estou pedindo porque não é uma invenção, não é uma novidade, é um mandamento antigo, não é um mandamento novo. Então essa é a construção da frase no original, é assim que aqueles ouvintes entenderam esse pedido de João. Então, diferente desses falsos mestres, que impõem coisas a vocês que não estão limitadas aos mandamentos de Deus, ou seja, são mandamentos de homens, eu estou fazendo esse pedido a vocês porque é um mandamento de Deus. Da minha parte é um pedido, mas da parte de Deus é uma exigência. E ainda, os mandamentos deles são todos inventados, são novidades, são inovações. Cuidado com essas novidades no culto, na fé, na doutrina. O meu pedido é a respeito de um mandamento que não é novo. Eu não estou inventando nada. Eu não criei nada novo para trazer para vocês. É um mandamento antigo que o nosso Senhor nos deixou. E que mandamento é esse? Ele diz no final do versículo 5. Mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. O compromisso de vocês não é com essas novidades desses falsos mestres. O compromisso de vocês é com o mandamento de Deus. É com o amor que é o mandamento de Deus. Eu imagino que se João escrevesse essa epístola nos nossos dias, no Brasil, em 2025, ele não teria só um capítulo, essa epístola. Eu acho que seria do tamanho de Isaías, assim, quase 70 capítulos, sabe? Com tanta inovação, com tanto falso mestre, com tanta ganância que nós vemos por aí, tanto misticismo na realização dos cultos. Então ele está dizendo, olha, eu estou repetindo um mandamento antigo. Eu não estou trazendo nenhuma novidade, eu estou repetindo o que Jesus nos deixou. Você pode pensar aqui que Cristo já havia morrido, no mínimo, há 30 anos. Há 30 anos. Então ele estava rememorando o mandamento que o Senhor havia deixado há muito tempo. Para alguns, há 60 anos, 50, 60 anos. E essa é uma repetição, inclusive, do que ele mesmo, João, diz na primeira epístola, no capítulo 2, versículo 7, quando ele diz assim, amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Então nós não sabemos quando ele diz que o mandamento é antigo, se ele está fazendo referência a Jesus, porque de fato já tinha passado ali talvez meio século, desde que Jesus deixou o mandamento do amor, ou se ele estava fazendo referência à própria lei mosaica, porque nós encontramos em Levítico 19 e 18 a ordem que Jesus deu, ou a resposta que Jesus deu a respeito de qual seria o maior mandamento. Nós encontramos lá Moisés ordenando, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nós não sabemos qual é a que referência João está fazendo. Mas em certo sentido, ainda que o mandamento fosse antigo, é inegável que Jesus trouxe algo novo para o mandamento do amor. Ele mesmo disse, no capítulo 13 de João, no versículo 34, que eu vou ler, o seguinte, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Então é velho o mandamento ou é novo mandamento?
E ele continua: como eu vos amei a vós, que vos ameis uns aos outros. Nós já repetimos aqui algumas vezes, né, que existem duas palavras para novo no grego. Não é verdade? Os irmãos lembram quais são? Isso, muito bem. Quem falou? Não deu. Muito bem. Kainós e neós. Então, o neós é o novo a partir do nada, né? Não havia nada e foi criado. E o kainós, ele talvez possa ser antigo no tempo, mas ele é novo no sentido da qualidade. Ele é aperfeiçoado, ele é melhorado. Então, ele é novo, mas não criado a partir do nada. E a palavra utilizada aqui não é neós, não é algo que foi criado do nada. Jesus não está dizendo que ele inventou um mandamento a partir dali. Ele está dizendo justamente o quê? Eu aperfeiçoei esse mandamento. E como Jesus aperfeiçoou esse mandamento que é antigo, mas que passa a ser novo? Porque ele mesmo deu o exemplo de como nós deveríamos seguir. Jesus nos deu instruções, mas não só instruções. Ele não deixou só palavras. Ele é um modelo. Ele falou: eu quero que vocês amem uns aos outros da mesma maneira, na mesma medida, da mesma forma que eu amei vocês. Ou seja, Cristo foi até nós não fomos até Cristo. Cristo nos amou sem merecermos. Ele não estava nos recompensando por algo que nos era devido. E nós podemos ficar aqui dando exemplos do amor de Cristo. Um amor sacrificial, um amor que não pensou nos seus próprios interesses. Como diz Filipenses 2,5, né? Mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Ou seja, ele abandonou, como alguns teólogos chamam, né, a cultura da Trindade e veio habitar na cultura humana. Você já pensou que tamanho rebaixamento é esse? Que tamanha condescendência é essa? Esse é o amor de Cristo por nós. Então, eu estou deixando um modelo para vocês seguirem. Nesse sentido, o mandamento é novo, porque agora vocês têm um exemplo. Não dá para dizer que não dá para fazer. É um mandamento no qual eu segui. Então eu sou homem como vocês. Eu sou um homem. Cristo poderia estar dizendo, né? Podemos parafrasear. Eu sou homem, eu cumpri essas exigências. Vocês devem cumprir. Existe um filósofo muito conhecido, a maioria de vocês deve conhecer, que é o professor Clóvis de Barros. Muito interessante ouvi-lo e lê-lo. Ele diz que a grande revolução que Jesus trouxe para a filosofia foi que, antes de Cristo, uma sociedade ideal seria aquela ocupada pelas pessoas com a maior potencialidade, o maior potencial para exercer determinadas funções. E que a felicidade do indivíduo seria encontrada quando ele encontrasse aquela potencialidade, desenvolvesse aquela potencialidade e ocupasse o seu lugar na sociedade. Então o indivíduo seria feliz assim, e essa sociedade seria ideal. Você vê, a felicidade e o mundo sempre girando em torno do indivíduo, das suas próprias capacidades, de quem ele é, daquilo que ele consegue desenvolver. É verdade que isso está mais atrelado à filosofia ocidental, não é? A filosofia grega, romana. Na filosofia oriental, de forma geral, era um pouco diferente. No próprio judaísmo, um judeu verdadeiro sabia que a alegria, de fato, vinha de Jeová. Jeová era a fonte da alegria e não ele mesmo, enfim, uma sociedade. Mas o que Jesus traz de revolução seria que a felicidade não seria encontrada em si mesmo, diferente do que aqueles homens pensavam naquela época. Então, independente das suas potencialidades, independente de você descobrir o seu potencial, desenvolver o seu potencial, vamos trazer para a nossa realidade, né? Para o nosso dia a dia. Independente de você conseguir descobrir o seu talento, seus talentos, e desenvolvê-lo, estudar nas melhores escolas, e falar diversos idiomas, e ter boa profissão, o máximo de potência, e desenvolver, e alcançar toda a fama possível, todo o dinheiro possível, ou seja, todo o potencial dentro do que esse mundo pensa ser potencial. Ainda assim, isso não te traria felicidade, diferente do que aqueles homens pensavam. Nós temos ainda, e eu já vou terminar, também na filosofia oriental, Confúcio, por exemplo, antes de Jesus, nos dando uma ordem que é moralmente bem superior já a essa que a filosofia ocidental tinha. Ele dizia assim, olha, vocês não devem fazer aos outros o que vocês não querem que se faça com você. Então, moralmente é superior. Olha, nós podemos aplicar, né, juntando as duas ideias. Olha, desenvolva o seu potencial, descubra o seu potencial, desenvolva o seu potencial, ocupe o seu lugar na sociedade através do seu potencial, mas não atrapalhe o potencial dos outros. Sabe? Deixa o outro também desenvolver o seu potencial.
já melhorou a moral. Né? Nós podemos, por exemplo, pensar num dia de chuva, você dirigindo seu carro indo para o trabalho, você vê um conhecido no ponto de ônibus, aquela chuva torrencial, e tem uma poça d'água em frente àquele ponto. E você, ao perceber aquela poça d'água, veja, você está desenvolvendo seu potencial, saindo para o trabalho, você acordou na hora correta, você se alimentou bem, fez o seu exercício, você está desenvolvendo tudo aquilo que você pode desenvolver de potencialidade. Mas aí, segundo Confúcio, o que você deveria fazer, minimamente? Estou sendo também covarde um pouco, talvez, com ele, exagerado no entendimento dele. Mas o que você deveria fazer? Opa, freia, desvia dessa poça e permita que aquele outro lá desenvolva também o potencial dele. Permita que os interesses dele também sejam importantes, em algum sentido. Deixa ele desenvolver os seus interesses, o seu potencial. Mas aí nós encontramos Jesus, em Mateus, no capítulo 7, dando essa mesma ordem, só que de forma positiva. Você vê que a moral vai ser estabelecida e elevada num nível superior. Jesus diz assim, faça aos outros aquilo que vocês aquilo que vocês querem que seja feito com vocês. Não só deixem de fazer aos outros o que vocês não querem que seja feito com vocês, mas faça aos outros. E ele termina dizendo o seguinte, essa é a lei e os profetas. Ele está falando para judeus. Falando, sabe a lei e os profetas? Que vocês admiram, que vocês buscam guardar, que vocês acham importante. A lei e os profetas é fazer com os outros aquilo que vocês desejam que seja feito com vocês. Então, nesse mesmo exemplo, o que você faria? Você não só desviaria da poça d'água. Eu já levei banho de poça d'água no ponto de ônibus quando era mais novo algumas vezes. Você já deve ter passado por isso, talvez. E é muito desagradável, não é? E, seguindo o que Jesus disse, você não somente desviaria dessa poça d'água, como você pararia na frente do ponto. Se você observasse que essa pessoa está sem um guarda-chuva, você desceria do seu carro com o seu guarda-chuva, iria até ela, a protegeria da chuva, colocaria ela no carro, perguntaria para onde ela vai, se possível levaria ela até o seu destino final, e depois você continuaria desenvolvendo a sua potencialidade. Então perceba que agora os interesses dos outros são tão importantes quanto os meus interesses. Os sentimentos, os desejos dos outros são tão legítimos quanto os meus sentimentos e quanto os meus desejos. E esse, irmãos, é um padrão difícil de ser vivido, porque os meus desejos estão em mim, os meus sentimentos estão em mim, eu os sinto, aflorados muitas vezes. Então, considerar o sentimento de outras pessoas, o desejo de outras pessoas, tão relevante, tão importante, na mesma medida que o meu, é um desafio. É o desafio do amor, é o desafio do novo amor. Jesus considerou os interesses dele acima dos nossos? Acima do mandamento do Pai? Ele pede, na última noite, Pai, se possível, passe de mim o cálice, se possível, mas seja feita a tua vontade, eu me submeto. Então é esse amor sacrificial, é esse amor que vai na direção do outro, eu me movimento, eu ajo, eu vou na direção do outro, para que os seus interesses sejam tão respeitados, e ele seja tão feliz quanto eu desejo ser. Não é que eu fico esperando para que a informação chegue a mim. Não é que eu fico de forma passiva, agindo ou contribuindo na vida de outras pessoas. Eu ativamente, eu procuro saber, eu procuro quem é, eu procuro as suas necessidades. E eu ajo e me movimento em direção delas. Amém, irmãos? Esse é o nosso desafio. É o desafio da vida cristã, essa é a lei e os profetas, que o Senhor nos conceda essa graça em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos cantar um hino para terminar? É um hino antigo, se chama Viver da Fé. Lá da década de 90, 2000, é bem curtinho, não sei se os irmãos lembram. Eu vou descer para tocar, nós vamos cantar.
que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, irmãos amados, desde agora e para sempre. Amém.